Lefi Suede Ayaulela Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Nessa noite tão maravilhosa, esse dia 24, esse mês de agosto, nós temos como tema a atenção à comunicação a Deus conosco. Por que eu digo isso? Porque falar com Deus, todos nós achamos que falamos, ainda mais quando precisamos, necessitamos, estamos ansiosos. Mas quando Deus fala conosco, será que estamos prontos a ouvir? Será que eu ouço? Mas vamos tomar como base aqui o exemplo. Tem dentro dessa epígrafe do capítulo 3 de 1 Samuel, Deus fala com Samuel em sonhos. Mas o nosso tema é a atenção à comunicação de Deus conosco. E a palavra de Deus aqui vai nos dizer: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia. Naqueles dias não havia visão manifesta. E sucedeu que naquele dia, estando Eli deitado no seu lugar, os seus olhos se começaram a se escurecer e não podia ver. Isso já estava pegando no sono, né? E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou Samuel e disse a ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna-te a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez Samuel: Samuel, levanta-te. E levantou-se e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna-te a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez. E chamou a Samuel, e ele se levantou e foi a Eli. E disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava a Samuel. Pelo que ele disse a Samuel: vai-te, deita-te, e há de ser que, se te chamares, falarás: Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Então veio o Senhor, ali esteve e chamou, como das outras vezes. E Samuel, e disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todos ou que ouvir lhe tinerão ambas as orelhas. E naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a casa
para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo os seus filhos execráveis, não repreendeu. Porquanto jurei à casa de Eli que nunca jamais seria expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício nem oferta de manjares. Bom, para termos um maior entendimento dentro do que nós estamos falando, dessa comunicação de dar a atenção quando Deus fala conosco, é conforme eu já exemplifiquei, falar com Deus, todos nós achamos que falamos, ou falamos quando queremos ou necessitamos. Mas qual o dever nosso, que é saber? Eu vou tomar como base aqui, para o melhor entendimento, aqui dentro do esclarecimento desse versículo 7, que diz aqui: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. Então, primeiro ponto aqui, o dever de saber. Por que eu digo isso? Vamos aqui acompanhar esses 3 versículos do capítulo 12 de Romanos, que é uma exemplificação e orientação ministerial para nós. Rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Por quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que nos é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Então, por isso que eu tomei como base referencial o versículo 7, que diz que Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não tinha sido manifesta a palavra do Senhor. Então, esse é o nosso dever. O segundo ponto também que eu quero destacar, o chamado dentre os escolhidos, que é uma forma específica, como diz Mateus 22, versículo 14, que diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. E eu sempre falo dos escolhidos dentro do chamado para a função específica, que foi essa situação agora que nós estaremos esclarecendo, que essa relatividade com Deus nós devemos ter sempre. Que é o terceiro ponto. Às vezes, nem todos têm a revelação de Deus. Às vezes, a revelação de Deus não dá diretamente o entendimento ou esclarecimento. Só depois, com a nossa direção espiritual, aí entendemos, como foi o caso de Eli com Samuel, né? Dentro dessa situação que nós entendemos que o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e ele levantou-se, foi a Eli e disse: eis-me aqui. Chamou, então disse que ele entendeu que o Senhor é que chamava Samuel, né? Mas teve 3 pontos aí. Então veio o Senhor, né? E chamou e orientou e disse que ele teria um compromisso de uma responsabilidade, porque já tinha
exortada a Eli sobre a sua casa, sobre o comportamento e procedimento de seus filhos, e lhe daria uma orientação de uma palavra que ficariam todos tinirão em ambas orelhas, ou seja, com orelhas em expectação de ouvir a repreensão. Bom, o quarto ponto do que eu quero falar também é dentro desse versículo 19, 20 e 21, porque eu falo isso. O crescimento espiritual requer a nossa fidelidade, responsabilidade em toda a atenção à sua palavra e o seu mandamento. É por isso que diz aqui esses 3 versículos, 19, 20 e 21, e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de suas palavras, de todas as suas palavras, deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Então, depois da repreensão, que a palavra de Deus diz que Samuel ficou deitado até pela manhã e abriu as portas da casa do Senhor, porém, temia Samuel em relatar a visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E ele disse: eis-me aqui. Dize-me que palavra e que é que te falou o Senhor. Peço-te que me não encubras, mas assim Deus te faça. Outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Então Samuel lhe contou todas as palavras e nada lhe encobriu, e disse-lhe ele: e o Senhor faça o que é bem lhe parece aos seus olhos. Então foi aí, depois dessa experiência, que veio o crescimento e a maturidade, que ele crescia perante o Senhor e que nenhuma das suas palavras deixava-se ele de dar atenção, de ter o entendimento. Pois, na realidade, é o que eu já falei, Deus sempre nos dá a revelação e nem sempre o tempo do cumprimento e a interpretação. Tudo isso por causa da nossa precipitação ou rejeição, dependendo da situação que devemos ter que passar. Como eu posso dar exemplo? Isaías diz que o nosso pensamento, os nossos caminhos não são de Deus. Por quê? Se Deus falar tudo que irá executar, ou as decepções, ou as lutas que devemos passar, não iremos querer assumir o nosso legado ministerial, como a gente às vezes critica a situação de Jona com trauma familiar, com a perda do seu pai naquela cidade de Nínive. Seu pai também era profeta e foi executado. Pois se Deus falasse também, eu vou dar um exemplo, com Daniel, que ele teria que encarar leões para ser exaltado, ou se Sadraque, Mesaque, Abidnego tivesse que ser jogado na fornalha, ou José ser traído, preso, escravizado, para depois ser exaltado, nenhum deles iria querer. Já conosco é diferente, pois Jesus conosco, ele bem declarou que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E agora
eu entendo qual foi a decepção de Samuel, não só com os seus filhos, como ele teve que repreender o seu superior, falando da falibilidade dos seus filhos, de não ser corrigido, e o caos que viveria e viria sobre o seu ministério, a sua família, foi o que a ansiedade de Eli fez saber o que Deus faria. E vamos entender também a sua decepção, que está aqui no capítulo 8. Se Deus falasse isso com Samuel, ele não queria talvez dar a informação a Eli, nem queria assumir o legado. Por que eu digo isso? Aqui diz agora: e sucedeu que, tendo Samuel, estando velho, constituiu seus filhos por juiz sobre Israel. E era o nome de seu filho primogênito, Joel, e o nome do seu segundo filho, Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, os seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Olha a decepcionalidade. Antes se inclinavam à avareza, tornaram-se presente e perverteram o juízo. Então todos os anciões da cidade se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: eis aqui que já está velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as outras nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, porquanto disseram: dar-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse ao Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem eles te rejeitado a ti, antes a mim, nem tem rejeitado, para que eu não rejeite sobre eles, conforme todas as obras que fez, desde os dias em que os tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviram, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a voz, porém, presta-lhe solenemente, e declara-lhe qual será o costume do rei que houve de reinar sobre ele, que haverá de reinar sobre ele, que estará reinando. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhes pediria um rei, que lhes pediram, que insistiram, né? E disse qual seria o costume que haveria de reinar sobre eles. Tomaria os vossos filhos e empregarás para seus carros, para seus cavaleiros, para com que concorra diante dos seus carros, e as suas próprias, e porás por príncipe, por milhares, cinquentenários, para que lavrassem a lavoura e cegassem a sua cega, façam as suas armas de guerra e os pretextos dos seus carros, e tomará suas filhas para perfumista, cozinheiras, padeiras, e tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas, dos vossos oliveirais, e dará aos seus criados, e as vossas sementes das vossas vinhas dizimará, para dar ao seu eunuco todos o seu criado, também os vossos criados, as vossas criadas, aos vossos melhores jovens, aos vossos jumentos tornará emprestado o seu trabalho, dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de criados. Então, naquele dia, clamarei por causa do vosso rei, que
vos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós e fará as guerras. E ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, e os falou perante o ouvido do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: dai ouvido à voz e constitui-lhe um rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: vá-se cada um à sua cidade. Bom, não vou dar continuidade ao segmento da palavra sobre a questão do rei, mas o que eu quero deixar bem definido foi o que é o nosso tema: a atenção à comunicação de Deus conosco. Dentro de uma palavra, a observação da gente transmitir e estar atento a cumprir. Mas conforme eu disse, talvez se Samuel soubesse que também ia ter a decepção dos seus filhos, já na sua velhice, lhe dando princípio de regra, ética, fé, prática e conduta, e agora ainda mais ficou ridicularizado, ficou entristecido, o povo tomando aquilo como base, as falibilidades dos seus filhos, porque também não estavam sendo exemplo e queriam um rei como demais nações. E ele se entristeceu como se fosse uma traição dele própria. Mas não, Deus o esclareceu que desde o Egito eles se prostituíam adorando outros deuses, se deixando se dominar. Então, amado, talvez o seu legado ministerial, situação que você tem que passar, é o que quando ele tentou demonstrar para o nosso irmão Pedro, lavando os pés dos discípulos, mostrando a humildade, da simplicidade do legado, e Pedro ali rejeitou, talvez não por soberba, mas porque era o seu superior lavando seus pés, e ele não quis, ele falou: não vai lavar meus pés. E a realidade foi: se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. O que eu faço agora, tu não entende, mas tu saberás depois. E é essa exemplificação que eu quero deixar bem esclarecida, desse legado de Samuel e de tantos outros, que talvez, se Deus relatar ponto a ponto, situações que teremos que passar, não vamos querer. Vocês observam que o próprio Mestre Jesus veio para os seus não recebeu. Mas todo quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você viu que ele foi rejeitado pelo seu povo, na parte religiosa, foi decepcionado. Então, mas ele teve que cumprir o seu legado, o seu ministério. E às vezes a gente tem que passar por circunstância constrangedora, que às vezes vai envolver até os nossos familiares, mas para a gente dar continuidade à nossa função ministerial. Mas que fica essa orientação, e às vezes tem uma revelação de Deus, mas ele não dá diretamente o esclarecimento. Só quando vamos ter a direção espiritual do amadurecimento, aí sim nós teremos a estrutura de não nos decepcionar, mas de aceitar. Mas que fica essa palavra reflexiológica e orientadora. Mas eu afirmo que Lefe é suede ayau leila mema. Fiel é Deus. Aleluia. Amém. Tenham todos uma boa noite. Ficam na paz.